A colheita. A palavra profética para os dias de hoje e para os anos que estão por vir. Um livro de Rick Joyner. Introdução. Para um correto entendimento desta visão, temos que ter em mente que ela representa uma revelação gradual do que acontece num certo período de tempo, possivelmente muitos anos. Embora a mim não tenha sido dado os tempos desses acontecimentos, alguns deles já ocorreram desde que a primeira edição deste livro saiu. Se o cumprimento de tudo vai levar 5 ou 50 anos, isso eu não sei. Mas o que sei é que mesmo que viesse a levar 50 anos, não temos tempo algum a perder em nos prepararmos para tudo isso que vai acontecer. Subtítulo: Como a visão foi recebida. Como me pedem com muita frequência para descrever a experiência mediante a qual eu recebi esta visão, vou tentar fazer isso aqui de forma breve. A parte mais substancial desta visão veio em 3 partes. A primeira em setembro de 1987, a segunda em maio de 1988 e a terceira em setembro de 1988. No interregno dessas datas, e desde então, recebi numerosas revelações que corroboraram com esta visão, trazendo novos esclarecimentos, as quais acham-se também incluídas neste livro. Para maior clareza, vou compartilhar o que estava acontecendo em minha vida quando estas revelações foram recebidas. Desde a minha primeira experiência de conversão, em 1971, eu tenho tido, às vezes, condições de prever certos acontecimentos com precisão, mas normalmente de um modo bastante geral. Ocasionalmente me foi dado olhar para certas pessoas e saber detalhes sobre elas, tais como problemas que estavam enfrentando ou chamados espirituais que tinham recebido de Deus. Considerei estas capacidades em mim como sendo os dons bíblicos conhecidos como palavra de conhecimento e profecia. Embora eu tenha reconhecido a utilidade destes dons ao ministrar alguém, não tenho tido muito interesse nas profecias bíblicas dos acontecimentos do último dia e nem busquei ter visões, revelações ou entendimento a respeito delas. Na verdade, tenho me inclinado mais para a história da igreja do que para eventos que ainda estão por ocorrer. Contudo, permaneço ignorante de muitas das cenas relativas aos últimos tempos que são popularmente divisadas e ensinadas no âmbito da igreja. Depois de vários anos no ministério de tempo integral, convenci-me de que o meu relacionamento pessoal com o Senhor era muito superficial e, portanto, o meu ministério também. Senti-me como sendo tal como Marta, ocupado com muitas coisas para o Senhor, de forma que nunca chegava a conhecê-lo. Minha falta de intimidade com o Senhor fez com que eu confiasse mais em fórmulas e procedimentos do que na unção que é essencial para dar vida à verdade. Em 1980, decidi deixar o ministério até que tivesse recuperado a simplicidade da devoção a Cristo. Eu era habilitado no ofício de piloto e então me empreguei como piloto dirigindo o avião de uma empresa, o que me deu muito tempo livre para estudo e oração. Nessa época, passei a frequentar uma igreja pequena, mas muito boa, em que podia sentar-me no último banco e tão somente desfrutar da comunhão com as pessoas. Exceto por ensinar algumas vezes, não me envolvi no ministério durante os 7 anos seguintes.
Com exceção de bem poucas ocasiões, não recebi nenhuma revelação profética, nem operei nos dons do Espírito durante aqueles anos. Em 1982, recebi um chamado específico para voltar ao ministério, mas, ao mesmo tempo, abriu-se também uma oportunidade para um negócio. Ainda sentindo-me superficial e incapaz, e tendo acabado de receber o pior ataque pessoal como nunca eu recebera do inimigo, optei pelo que aquela oportunidade me oferecia. Embora não tenha chegado a cair na carnalidade ou no que pudesse ser considerado um notório pecado, com certeza desviei-me do Senhor nos 5 anos seguintes, tendo-me envolvido totalmente no negócio que estava construindo. Em 1987, fui de novo chamado pelo Senhor a voltar ao ministério, com a palavra de que a minha missão seria passada para outra pessoa caso eu não voltasse naquela hora. Eu realmente não sabia qual seria a minha missão, mas sabia que não queria perdê-la. Assim, respondi de imediato a esse chamado. Eu tinha plena certeza de que não seria para ser um pastor de novo, mas realmente eu não sabia o que iria fazer no ministério. Eu não tinha lido nenhuma única revista cristã e nem visto programas de televisão evangélicos por 7 anos, e pouco sabia sobre o que se passava na igreja de modo geral. Eu tinha escrito o livro Havia 3 Árvores no Jardim alguns anos antes, o qual havia se tornado bastante popular e que tinha me proporcionado alguns convites para pregar. Telefonei então para alguns pastores que conhecia ou que haviam entrado em contato comigo por causa daquele livro e informei-lhes que achava-me disponível para o ministério. Depois da minha primeira viagem em ministério, em 7 anos, voltei para casa sentindo-me tão vazio e incapaz como sempre, e um tanto descompassado em relação às igrejas que tinha visitado. O único encorajamento que eu tive foi sentir-me bem mais perto do Senhor, tal como não sentia havia já um bom tempo, e o meu desejo de servi-lo no ministério voltou. Na manhã seguinte ao dia em que cheguei de volta em casa, fui ao meu escritório apenas com o objetivo de pegar alguns papéis e orar para ter uma revelação quanto ao que deveria fazer no ministério. Ao sentar-me ali, senti a presença do Senhor que me tomou por completo. Então, depois de 7 anos, sem nenhuma revelação profética, tive uma experiência profética que durou 3 dias, na qual me senti como se o Senhor tentasse me alcançar com tudo o que eu não tinha recebido naqueles anos. A situação atual da igreja e os eventos que são iminentes, que se acham contidos neste livro, na sua maior parte, foram revelados naqueles 3 dias. Subtítulo: A natureza das revelações. Algumas das revelações vieram em visões abertas. Estas foram visões externas, visíveis, como se eu estivesse vendo um filme projetado numa tela. Outras foram visões internas, suaves, tal como a sensação de quem tem os olhos do coração abertos. Agora tenho com frequência visões e sonhos que são cheios de simbolismo e que requerem uma interpretação, como acontece com a maioria das visões bíblicas, mas estes não são como aqueles que eu tive. Muitos dos detalhes que você vai ler neste livro, na verdade, eu vi nas visões.
Uma parte do que é compartilhado neste livro não veio na forma de uma visão, mas como uma intensa unção com o dom da palavra de conhecimento. Simplesmente acontecia que, de repente, eu sabia de muitos detalhes sobre os eventos futuros, como se eles tivessem sido despejados abundantemente dentro de mim. Não sei como explicar isso, a não ser dizendo que simplesmente ficava sabendo de coisas que desconhecia antes. Recebi a palavra de que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor me disse que Ele poderia fazer em mim num só dia o que poderia levar anos para ser feito em outra pessoa. Penso que isto em si mesmo é uma revelação do que está para ser revelado. Muitos dos que agora vierem ao reino terão que amadurecer muito mais rapidamente do que no passado, porque o tempo agora está bem mais curto. Sempre tive fome por conhecimento, tendo lido pelo menos um livro por semana durante quase todo o tempo da minha vida adulta. Muito do que fui atraído a ler foi sobre a história da igreja, ou foi uma literatura clássica, mas tanto meus estudos como meus interesses eram ao acaso e diversificados. Uma parte do que foi revelado e que se acha compartilhado neste livro veio literalmente através de uma conversa com o Senhor. Não ouvi a voz dele em forma audível, mas era de um modo mais íntimo e real, como nunca tinha experimentado antes. Quando o Senhor falou comigo durante esse tempo, suas frases eram poucas e curtas, mas elas me foram como chaves para compreender muitas das coisas que aparentemente estavam desconexas e não relacionadas entre si, no conhecimento que eu havia acumulado em todos esses anos. Eram coisas que eu nunca tinha tido condições de ligar umas com as outras. Fatos e eventos começaram a encaixar-se de um modo que eu, por mim mesmo, nunca teria podido perceber. As chaves de conhecimento que recebi deram-me também entendimento de muitos acontecimentos que estão ocorrendo e de muitos eventos das Escrituras que tenho estudado ou visto desde então, mas que não me eram familiares naquele tempo. O Senhor me disse que Ele estava restaurando os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Honestamente, creio que nunca obtive tanto entendimento em toda a minha vida como naqueles 3 dias. Normalmente relaciono a palavra visão como o evento profético de ver cenas, tanto em meu interior como externamente. Considero revelação como sendo o recebimento de um conhecimento ou entendimento que ultrapassa a maneira natural de obtê-lo. A maior parte do que se acha neste livro foi recebida tanto por visão como por revelação sobrenaturais. Uma parte do que escrevi resulta de meus próprios estudos, mas até mesmo isso foi iluminado por uma unção que me fez ver a perspectiva pela qual isso veio a ser compartilhado. Com frequência tenho ouvido pessoas que compartilham visões e sonhos dizerem que não entendem tais visões e sonhos, como se isso de alguma forma desse credibilidade à experiência. Essa não tem sido a minha experiência. Eu entendo perfeitamente o que compartilho aqui e não compartilharia se não entendesse.
Tenho que confessar que a minha escatologia não era muito profunda, tendo em vista o meu desinteresse pelo assunto antes de eu ter recebido esta visão, e provavelmente ela ainda seja superficial, segundo critérios adotados pela maioria das pessoas. Alguns dos vagos conceitos quanto ao futuro que eu tinha assimilado foram tirados de alguns livros que eu tinha lido durante os meus primeiros anos como cristão. Posteriormente a esta visão, tenho tido um interesse bem maior pela escatologia, mas de tudo o que tenho lido e das pessoas que tenho ouvido falar a respeito, confesso que bem pouco corroborou para o que me foi mostrado. Mas também, de tudo o que tenho visto, parece-me que as posições existentes sobre o assunto não se conciliam entre si. Embora uma grande parte do conhecimento geral que eu tinha antes da experiência desta visão me pareciam ser pontos não interligados entre si, o modo pelo qual tudo passou a se encaixar depois da visão foi algo que me deu uma grande confiança em relação ao que me havia sido mostrado. Mesmo assim, quis confirmar as minhas visões e o meu entendimento com o que dizem as Escrituras, e isso eu fiz. É claro que as Escrituras não abordam com muitos detalhes diversos eventos da história, ou o tempo do fim, mas o padrão que encontro na Bíblia certamente confirma o padrão do que vi nesta visão. Creio que não compreenderia muitos textos da palavra do modo como os compreendo agora se não tivesse recebido esta visão. Subtítulo: Como a visão deve ser usada. Alguns dos conceitos superficiais que eu tinha com respeito à escatologia foram alterados por esta experiência, e creio que esta alteração foi de modo a se conformarem melhor com o que as Escrituras ensinam. Creio que não devemos estabelecer doutrinas com base em visões, em sonhos ou em revelações proféticas. Estas coisas nos são dadas como uma contribuição para que as Escrituras sejam esclarecidas ou ilustradas, e jamais para que delas novas doutrinas sejam feitas. Através das visões que eu tive, muitos textos da palavra me foram abertos de um modo como eu nunca havia compreendido antes. Mesmo assim, coloquei no texto apenas algumas citações bíblicas, de forma que o Senhor fale diretamente com o leitor, crendo que o que está escrito possa assim fazer mais sentido e alcance um realismo maior para o leitor. A simples leitura e a concordância com a visão de uma outra pessoa necessariamente não faz dela uma revelação para nós. Quando o Senhor confirma a palavra, é que temos o nosso encontro com Ele, e então ela deixa de ser apenas uma revelação dada por alguém. Creio que sempre temos que ser como os habitantes de Samaria, que vieram a crer em Jesus, não por causa do testemunho daquela mulher que havia estado junto ao poço, mas porque eles mesmos viram e ouviram o Senhor. Subtítulo: Uma nota quanto à profecia. Desde quando distribuir o sumário da primeira visão, tenho me encontrado com outras pessoas que também tiveram e que também registraram basicamente esta mesma visão, em alguns casos com até mais clareza e com mais detalhes. Como nos foi prometido, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Observe o plural da palavra profetas. Para ser adequadamente recebida, esta visão não é para ser considerada como sendo exclusiva ou totalmente abrangente, mas sim como sendo uma parte que tem que ser ligada com outras para que possamos ter uma visão completa. A visão que me foi dada termina durante a colheita, num ponto que não sei com precisão. Não tenho certeza com respeito a quanto tempo ainda resta depois dos eventos que vi. Não sei se é tempo do juízo ter início, mas ele se inicia com a casa de Deus. O apóstolo explicou, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não há lugar seguro para onde possamos ir e nem há nada que possamos fazer para escapar dos juízos que estão por vir, exceto sermos achados em Cristo. Jesus é a arca em que temos o livramento. Se estivermos habitando nele, estaremos no lugar certo e fazendo o que é certo. Se é que há um ponto central que abrange esta visão em seu todo, este ponto é que temos que nos voltar para o nosso primeiro amor e nunca mais nos desviarmos da simplicidade da devoção a Cristo. Todas as coisas hão de convergir em Cristo. Enquanto estivermos habitando nele, estaremos cumprindo com o nosso propósito e chamado nesta hora, que por fim levará todo o pensamento no céu e na terra a sujeitar-se a ele e com ele ficar em harmonia. Todas as coisas foram feitas através dele e para ele. Jesus é o propósito de toda a criação. Ele é o plano de Deus. Jesus é o amor, o desejo e o prazer do Pai. Em tudo o que foi feito, o Pai visou ao seu Filho. Ele busca por seu Filho em nós. Um certo número de redundâncias propositadamente foram incluídas neste livro. São para chamar a atenção a questões que são da maior importância. Faz parte da natureza e do propósito da profecia não apenas prever acontecimentos, mas às vezes provocar uma atitude em resposta a essa previsão que resulta em arrependimento ou intercessão, o que poderá mudar o nosso destino e também os eventos que estão sendo revelados. Vemos diversos exemplos bíblicos quanto a isso, como por exemplo quando Jonas pregou em Nínive. Embora Jonas não tivesse pregado sobre a possibilidade de que a destruição de Nínive poderia ser impedida pelo arrependimento, isso é implícito em toda a profecia de juízo. Subtítulo: O nosso destino pode ser mudado. O fato de Nínive não ter sido destruída não fez com que Jonas se tornasse um falso profeta, mas foi o resultado de uma palavra profética ungida e verdadeira. Como uma cidade pagã assim pôde arrepender-se como o fez, simplesmente com a pregação de um judeu, sem sinais ou milagres que dessem respaldo à sua palavra, se não tivesse havido unção? Há eventos contidos na profecia deste livro que poderão ser alterados pelo arrependimento e pela intercessão. Há também eventos que não poderão e que não serão alterados por serem parte de um complexo emaranhado de situações a serem reveladas relativas ao propósito final de Deus. Esses não são apresentados aqui porque não me foram revelados. Apenas recebi o entendimento de que seria assim.
A nossa resposta deverá ser oração e arrependimento diante de tudo o que Ele nos revela no dia de hoje, de forma a nos tornarmos veículos adequados ao seu uso para que tais propósitos sejam alcançados. A sequência segundo a qual os eventos são colocados nesta profecia não é necessariamente a sequência segundo a qual eles acontecerão. Até mesmo na profecia bíblica, a sequência de acontecimentos com frequência é emaranhada, não sendo sempre apresentada na ordem cronológica em que vai se dar. Isso não foi feito pelo Senhor com o objetivo de trazer confusão, mas para nos manter dependentes dele na interpretação. Desse modo, temos necessidade de buscar o Senhor e não apenas ficarmos buscando informações. Os encontros que temos com o Senhor, quando Ele nos dá revelação e conhecimento, ensinam-nos seus modos de agir e não apenas fatos. Por causa disso, podemos pregar a sua mensagem pelo seu espírito e com o seu coração muito mais do que ao pé da letra. Faz parte da natureza da profecia, tanto da bíblica como da que vem através do dom de profecia neotestamentário, a característica de ser geral. Mais uma vez digo que a profecia não é dada apenas para predizer acontecimentos futuros, mas é principalmente para preparar a igreja e para despertar uma reação de nossa parte com o fim de afetar esses acontecimentos. Se o Senhor quisesse impressionar-nos com a sua capacidade de predizer o futuro, poderia ter sido bem mais específicos nas próprias previsões bíblicas que fez. Ele poderia ter citado nomes, nações, guerras, em vez de apenas dizer que o conhecimento se multiplicaria. Ele poderia ter previsto a invenção de aeronave, das viagens espaciais e assim por diante. De quando em quando o Senhor se faz mais específico no que ele revela, mas normalmente não é assim. Ele faz uso do que nos revela no sentido de que saibamos do que devemos ir atrás para que ele nos dê entendimento. Assim, é propósito dele e é para o nosso bem. Ele nos manter no processo de buscar nele os detalhes importantes a serem preenchidos nas lacunas das profecias. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, descobri-las. O Senhor usa a profecia para despertar corações perscrutadores em meio a seu povo. Ele chamou-nos para que reinemos nesta vida e faz parte da natureza de reis piedosos ir atrás dos mistérios e propósitos de Deus. Oro no sentido de que, à medida em que você for buscando ter entendimento nesta visão, você encontre o Senhor, você veja a sua glória e seja mudado por ela de modo que seja capacitado a adorá-lo com maior perfeição, em espírito e em verdade. Somente então é que poderemos compreender as suas obras. Tendo conhecimento de que o que me foi mostrado durante a série de visões e de outras revelações foi feito ainda como em espelho obscuramente e que continuamente estou tendo mais entendimento dos diferentes aspectos da visão, vou acrescentar essas novas informações em cada nova repreensão do livro. Entretanto, para manter a integridade da profecia, os acréscimos serão colocados no final de cada sessão e serão datados. Preocupo-me em apresentar com precisão o que me foi confiado, o que às vezes poderá significar mudar alguma coisa que antes não tinha entendido corretamente. Até agora não fiz alterações assim,
apenas acrescentei algumas revelações adicionais a um certo número de áreas cobertas por esta visão. Subtítulo: A razão da visão. O profeta Zacarias resume o que sinto ser o propósito deste livro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Zacarias 8:9. A igreja terá que estar forte nos dias que estão por vir, mais forte do que agora estamos. Uma palavra que me foi dada foi: a igreja no Ocidente está quase que totalmente despreparada para enfrentar dificuldades, e dificuldades estão a caminho. Temos que aprender a ouvir e a responder de forma adequada nos tempos que temos pela frente. As vozes proféticas já comprovadas, como a primeira parte desta visão foi dada em 1987, tenho testemunhado um certo número de situações críticas, até o ponto de serem questões de vida ou morte, que dependiam de se ouvir e de se responder adequadamente às palavras proféticas dadas por aqueles que o Senhor está estabelecendo com ministérios proféticos confiáveis. O ministério profético é essencial para o correto estabelecimento da fundação da casa do Senhor, o que é essencial se o templo, a igreja, está para ser construído. A restauração do ministério profético não é um alvo em si mesma, é o meio para um objetivo bem mais elevado: o preparo de uma habitação para o Senhor. Se perdermos a visão deste propósito final do Senhor, seremos seduzidos a ter propósitos inferiores. Notas: 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Joel 2, 25, Amós 3, 7, 1 Pedro 4, 17, 1 Coríntios 11, 32, veja Apocalipse 2, versículos 4 e 5, também 2 Coríntios 11, versículo 3, Efésios 1, 10, João 1, 3, Romanos 11, 36, também Daniel 12, 4, Provérbios 25, 2, 1 Coríntios 13, versículo 12, também Efésios 2, versículos 19 e 20. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.